Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula vamos falar sobre as formas de cultivo de nossas orquídeas. Então, como que nós podemos cultivá-las em nosso orquidário? Existem aí inúmeras maneiras, inúmeras possibilidades da gente estar cultivando as nossas orquídeas de modo geral. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas das formas de cultivo mais comuns que a gente tem, né, dentro dos orquidários de modo geral e que vocês podem adaptar para o seu cultivo. São todas técnicas fáceis, todas formas fáceis de serem cultivadas e que vão muito bem dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos orquidários, tá bom? Então, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês, que acredito que seja uma das melhores formas para plantar catleias e afins, é o vaso de cerâmica. O vaso de cerâmica, ele proporciona à orquídea um ambiente muito parecido com o natural dela. Um ambiente de secagem rápida e que garante uma boa ventilação sobre as raízes. Então, se você tem possibilidade, essa é uma das melhores formas de estar cultivando orquídeas, sempre utilizando um substrato bem aerado. Aqui no caso estou utilizando o substrato à base de casca de pinos, carvão vegetal e pedra brita. É uma mistura com um pouco de pedra brita no fundo para dar um pouco mais de drenagem. Então, é uma solução que garante para as orquídeas um ambiente muito parecido, muito similar ao que elas vegetam na natureza. As orquídeas se desenvolvem super bem, a gente não vai ter problemas com excesso de umidade, então podridão negra, fusariose e outras doenças vai ser mais difícil de se desenvolver, por conta que o substrato ele seca mais rapidamente, tá? Então essa é a primeira forma que nós temos de cultivo. Vai bem para basicamente todos os tipos de orquídeas epífitas. Orquídeas epífitas, orquídeas rupícolas vão muito bem nessa forma de cultivo. A segunda forma de cultivo que nós temos aqui é o cultivo em cachepô. Também vai muito bem para todos os tipos de orquídeas epífitas, aquelas orquídeas que vivem em árvores, e aquelas orquídeas rupícolas que vivem em rochas, que se desenvolvem em rochas. De modo geral, é um tipo de cultivo mais para plantas grandes, né? Que você tem que adaptar mais às plantas maiores. Dificilmente você vai conseguir encontrar cachepô para plantas minis ou micros, mas se você conseguir, até mesmo elas podem ser cultivadas nesse modo. Aqui eu tenho, no caso, um Catasetum fimbriatum. Ele já está enraizando, eu plantei ele esse ano, ele já está enraizando por todas as bordas, né, como a gente pode ver. Então ele se desenvolve super bem dentro desse modo de cultivo. Uma coisa boa, esse tipo de cultivo ele mantém uma boa aeração, uma boa ventilação sobre as raízes. A gente pode utilizar um substrato misto, né, com o esfagno. Então, neste caso aqui, a gente pode até implementar o esfagno no cultivo para manter um pouco mais de umidade, que vai garantir que a planta, mesmo assim, não sofra com podridão negra ou com outras doenças, que é aí o terror de todo mundo, com certeza, tá? Uma vantagem desses tipos de cultivo é que a gente pode utilizar ele em suspensão, então a gente pode colocar ele pendurado em nosso orquidário, em nossa varanda, em nosso espaço. Então ele não precisa ficar diretamente sobre a bancada. A gente pode utilizar, né, um arame e colocar ele pendurado. Vai muito bem, se desenvolve muito bem e a gente consegue adaptar os níveis de luz em nossas orquídeas. Então as orquídeas que necessitam de mais luz a gente pode colocar mais alto, as orquídeas que necessitam de menos luz a gente coloca mais abaixo. Pode fazer uma forma gradual, né, o processo de distribuição de luz para as orquídeas, certo? Então é uma das formas, eu particularmente gosto muito dessa forma aqui, né, de cultivo, principalmente para catleias e Catasetum. Outra forma de cultivo, que é aqui no meu orquidário que eu mais utilizo, não é a mais recomendada, diria assim,
mas para quem sofre com problema de umidade no seu orquidário, falta de umidade, é uma boa opção, é o vaso de plástico. O vaso de plástico, ele pode ser utilizado com vários tipos de substrato, porém, o ideal é que ele seja um substrato bem drenado. Então, um substrato que tenha casca de pinos, carvão vegetal e pedra brita garante uma boa drenagem e, consequentemente, uma secagem um pouco mais rápida. Mas dependendo do tipo de planta que a gente for cultivar, a gente pode agregar também outro tipo de produto, como por exemplo o chip de coco ou a fibra de coco ou também o esfagno. Mas o ideal é que utilize um substrato mais aerado, um substrato que dê maior drenagem para que garanta que a planta não fique muito tempo com as raízes encharcadas, porque esse tipo de cultivo, a planta fica mais dias com as raízes encharcadas. Então, cada vez que a gente molha, ela fica em torno de 1 a 2 dias a mais, demora 1 a 2 dias a mais para secar em relação a essas outras formas que eu mostrei para vocês. Mas é um bom modo, é um modo barato de cultivo, que de modo geral as orquídeas se desenvolvem bem, só temos que tomar cuidado com a questão das regas, porque demora mais a secar. Outra coisa importante, nesse tipo de cultivo, não é bom regar durante as horas mais quentes do dia, porque se tiver muito calor, além de abafar as raízes, aquece demais esse tipo de vaso e, consequentemente, pode surgir fungos ou bactérias aí em nosso cultivo. Aqui eu tenho uma Guariante Skinneri ceruleense se desenvolvendo super bem, e a maioria das minhas orquídeas eu cultivo assim. A gente pode utilizar, né, o mix, que vocês já conhecem, aquele que eu utilizo ali, mas a gente pode utilizar também o isopor, a casca de macadâmia, a gente pode utilizar pedacinhos, né, de outros tipos de casca, de peroba, por exemplo, que vai garantir para elas um bom desenvolvimento, né, também. Pode ser cultivado somente na pedra brita, pode ser cultivado somente na casca de pino, somente no carvão, tem gente que cultiva e que se desenvolve muito bem também, tá? O vaso de plástico, então, é para quem, né, sofre com problemas de falta de umidade no orquidário. E o vaso de barro é para quem sofre com problemas de excesso de umidade no orquidário. A diferença é que esse sai um pouco mais caro do que esse. Outra forma de cultivo bastante utilizada, principalmente para orquídeas simpoidiais, é o cultivo acoplado. Então você acopla pedaços de madeira, né, troncos de madeira, tabuinhas, e coloca ela num vaso. Então aqui a gente tem pedra brita no fundo, e carvão e casca de pinos. E um pouquinho de esfagno, né? A parte de esfagno eu vejo que criou até briófita. E aqui nós temos uma maxilária. Essa maxilária ela está se desenvolvendo, plantadinha no substrato, e está enraizando no tronquinho. Então ela vai utilizar a água do substrato, porque o substrato vai ficar mais tempo úmido, e ao mesmo tempo vai ter força suficiente para enraizar no tronco, nesse tronco de madeira aqui, que pode ser, né, uma placa de madeira, pode ser, né, um outro tipo de material, né? Basta a gente, né, criar aí as ideias, né? Só a gente ir adaptando. Então esse tipo de cultivo é para quando a gente quer manter a planta um pouco mais úmida, manter ela um pouco mais hidratada, tá? Principalmente para que ela se adapte ao modo de cultivo em tronco. Depois de se adaptar ao cultivo em tronco ou em plaquinhas, a gente pode até tirar ela daqui, tá? Outra forma de cultivo que eu aprecio bastante e gosto muito, porque desenvolve muito bem as orquídeas, depois que as orquídeas enraizam, é o cultivo em placas, né, em placas de madeira, em pedaços de madeira. Né? Madeira pode ser madeira de demolição, de construção, pode ser em casca de peroba, né, que vai muito bem, principalmente para catleias, principalmente para catacétums, para oncidiums, valquerianas, né,
vai muito bem, até as vandas vão muito bem se a gente cultivar dessa forma aqui. Aqui no caso eu tenho uma Cattleya valqueriana, tipo, ela está plantada aqui já faz mais ou menos um ano e ela está super enraizada, né? Como a gente pode ver, ela tomou toda a plaquinha, está se desenvolvendo muito bem. Então era uma planta que não estava vindo em vaso, né? Como vocês podem ver, a parte de trás aqui, ó, ela não estava se desenvolvendo. Aí eu tive a ideia de plantar nesse tronco, nesse pedaço de madeira aqui, na verdade, que eu achei no pasto. E ela daí para frente só se desenvolveu, tá vindo com raízes novas e acredito que agora ela vai fornecer a primeira floração dela depois, né, de um determinado período já de cultivo, certo? Aqui a vantagem é que a planta ela não fica muito tempo úmida, então você pode molhar ela 2, 3 vezes ao dia, que a planta ela vai ter uma secagem rápida, né? Então as raízes não vão sofrer com excesso de umidade. Isso aqui imita realmente a parte natural da planta, né? O habitat natural da planta, que ela se desenvolve em troncos de árvores. Claro que em troncos de árvores geralmente vivos, né? Mas isso aqui simula bastante o ambiente que ela vegeta a natureza. É uma das melhores opções de cultivo para orquídeas hoje, gente, né? Se você tiver possibilidade, né, de estar utilizando placas, pedaços de madeiras, principalmente madeiras que tenham rugosidade, né? Então ela precisa de rugosidade para que a orquídea se fixe bem. Nunca utilizar tábua com tinta, né, ou que tenha materiais, resíduos, porque ela não vai se fixar, tá? Ela vai sofrer mais, ela pode até se fixar, mas vai sofrer mais. Então sempre utilizar troncos, pedaços de madeiras mais rugosos, que vai muito bem, né, e que vai ficar show o seu cultivo. A vantagem é que a gente pode estar pendurando também, pode colocar ela suspensa, né? E a gente pode aí adaptar o modo de cultivo também. Se a gente quiser fazer acoplado, pode fazer acoplado. A gente pode fazer de diversas formas esse cultivo. Pode regar mais vezes, que é uma vantagem. A gente pode ter um controle maior com relação a doenças, a pragas. Facilita bastante o modo de cultivo. Outra forma de cultivo que eu tenho para mostrar para vocês, que as orquídeas se desenvolvem bem, e aí a gente pode cultivar, né, desde micros até espécies maiores, é o cultivo em telha, né? De preferência telhas que tenham uma rugosidade, como essa daqui, ó. Essa telha aqui, ela é feita de um material reciclável, é uma telha ecológica que a gente chama. Então ela é feita com pedrinhas, argila, areia, né? É um material que a orquídea consegue se fixar bem e se desenvolver bem. Essa planta aqui já faz alguns anos que está nessa placa de argila e se desenvolve muito bem. A vantagem é que não acumula umidade, porém, né, se você não tem como molhar muitas vezes ao dia, não é uma boa opção. Isso aqui é para quem quer regar bastante, para quem quer molhar bastante as orquídeas. Vem muito bem, né, se desenvolve muito bem Cattleyas, valquerianas, Catasetums, de modo geral as minis, micros, orquídeas se desenvolve muito bem. A gente pode até utilizar um pouco de esfagno, porque ajuda a manter um pouco mais hidratada até a planta se desenvolver. Olha só de bonito, gente, o arranjo. Muito show. Eu molho ela em torno de 1 a 2 vezes ao dia. Então todo dia eu tenho que dar água para a planta. E ela pega bastante sol e mesmo assim ela se desenvolve muito bem todo ano. Dá uma floração espetacular. Outra opção que nós temos é esse tronquinho ecológico, né? Eu chamo assim, dessa forma. Esse tronquinho ecológico, ele é um tronquinho que a gente fabrica e que é muito interessante. Essa é uma orquídea que foi plantada já faz uns 3 meses e está enraizando super bem dentro do espaço, né, dentro do substrato. Já está bem enraizado, tem as raízes bem profundas já e está vindo muito bem, né? Então é um material feito com telinha, é uma telinha bem fina de plástico e eu fui trabalhando ela
né, até ficar com essa forma. Aqui dentro nós temos pedra brita, tem casca de pinos, o diferencial é que aqui tem um pouco de xaxim velho, né, e um pouco de esfagno. Então eu coloquei aqui para manter um pouco mais de umidade, já que é uma planta que gosta de um ambiente um pouco mais úmido. Isso aqui é uma Phalaenopsis, é um cake de Phalaenopsis que já está se desenvolvendo muito bem, está super bem aqui dentro. A vantagem é que a gente pode regar mais vezes, e para quem não tem tronquinhos, né, tem dificuldade em conseguir tronquinhos, essa é uma boa opção. É super fácil de fazer, gente. Outra forma de cultivo, essa aqui é um pouco mais estranha, talvez um pouco mais exótica para alguns de vocês, é o cultivo em osso de animal, né, em pedaços de ossos, né, em partes de osso de animais, e que vai muito bem alguns tipos de orquídeas epífitas de modo geral, se desenvolvem muito bem. Aqui eu tenho uma planta exótica, uma Eranges citrata, que já está há anos plantadas nessa forma, né, de cultivo, e que todo ano ela dá flores maravilhosas. Agora ela está soltando um novo broto, um novo rebento ali, e a gente pode ver que ela se adaptou muito bem a esse modelo de cultivo aqui. Eu cultivo ela suspensa e molho ela 2, 3 vezes ao dia, que não tem problema nenhum. Tanto que o material aqui já está na hora até de trocar, já faz anos que ela está plantada assim, e que estaria na hora de fazer a troca do esfagno, né, que eu utilizei para plantar. É uma forma interessante, sem contar que o osso ele fornece bastante cálcio para a planta, então mantém ela sempre saudável. Ela vai se fixando nas estruturas do osso e vai se desenvolvendo muito bem. Aqui também tem uma outra forma, essa aqui está plantada em uma casca de coco, de coqueiro, né, de folha de palmeira. Então a gente pode ver aqui, ó, é uma casca velha, né, de palmeira. Essa orquídea está plantada aqui, uma Cattleya forbese, que está já em floração, está florescendo já. Então podem ver que a planta gostou do cultivo, se adaptou super bem. Esse tipo de cultivo, se a gente colocar ele suspenso, né, ele fica muito bom. A planta se desenvolve super bem, imita bastante o ambiente natural dela. E essa placa, por incrível que pareça, ela dura bastante, gente. Dura bastante tempo. Não é uma coisa que se degrada rapidamente. E por fim, né, um cultivo um pouco mais difícil de ser feito, por causa que esse material já não é mais utilizado, que é o cultivo no xaxim. Então aqui nós temos uma placa de xaxim velha, bem antiga, e que eu plantei essa Ornithophora radicans já há um bom tempo. E essa planta que está se desenvolvendo super bem, enraizou já na placa, já vem, né, se desenvolvendo muito bem. É um modo de cultivo muito interessante, né? Se a pessoa tiver essas placas velhas em casa, esses pedaços de xaxim velho, dá para cultivar a orquídea, que fica um arranjo bem legal. Então, pessoal, essas são algumas formas de cultivo. Claro que existem infinitamente outras. As orquídeas, elas se adaptam aos mais diferentes tipos de cultivo. A gente pode estar cultivando elas, as micros, por exemplo, em rolhas, né, de cortiça. A gente pode estar cultivando até mesmo em vidros, que elas se adaptam muito bem, né, conseguem se desenvolver. É tudo questão de você criar, né, um ambiente favorável ao seu desenvolvimento, garantindo sempre a questão da umidade, a questão da luminosidade, né, para que elas se desenvolvam, porque o material, né, é o que menos, diria assim, importa, né? É interessante, é importante, mas se você conseguir equilibrar as condições, né, de luminosidade, umidade, né, ventilação, o substrato ele vai fazer o seu papel, que vai garantir que a planta se desenvolva. O importante é você conseguir manter
esses 3 fatores, né, super importantes: luminosidade, umidade e ventilação em seu orquidário, para evitar, né, desidratação, para evitar doenças, para evitar excesso de luz, né, ou falta de luz. Então é questão de você fazer aí observação no seu espaço, ver o que dá para cultivar e aí fazer as suas experiências, que com certeza vai dar certo seguindo esses passos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!